Olá pessoal, eu sou o Dr. Jofferman e esta é mais uma videoaula para vocês. Lembrando que no canto inferior direito você pode acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo. Se vocês gostarem da aula, deixa a sua curtida, se inscreva no canal e segue a gente lá no Instagram, ok? Hoje a nossa aula é sobre rádio e cúbito. Bom, para começar, vamos falar sobre o rádio. O rádio é classificado como um osso largo do membro superior, especificamente do antebraço. E ele é um osso par, lógico, vai ter nos dois membros superiores, ok? A gente já sabe que o antebraço ele é formado por dois ossos. Então, além da gente saber quais são, nós temos que saber qual que é o osso que está direcionado mais para uma região lateral e outro para uma região medial. E o rádio, ó, ele tá ligado numa região mais lateral. Olha a anteninha do rádio ali na posição anatômica, certo? Então é um osso lateral do antebraço. Como todo osso largo, ele vai ter as suas duas epífises e a sua diáfises, e nós temos que estudar ele nessa ordem. Então na epífise proximal do rádio, nós encontramos a cabeça, acima da cabeça, uma pequena cavidade glenoideia ali para a articulação do úmero. Nós temos o pescoço do rádio, o coelho do rádio, e a tuberosidade radial virada sempre para frente, para anterior, ok? Depois nós temos o corpo do rádio, formado por uma cara anterior e posterior e uma cara lateral, e um borde anterior e posterior e um borde medial, também conhecido como interósseo. Mas já já eu vou dar um esquema para vocês pegarem as caras e os bordes do rádio e do cúbito, certo? E na extremidade distal do rádio, nós encontramos uma formação piramidal, né, com quatro caras, anterior, posterior, uma lateral e uma medial, e ainda uma base para articulação do osso escafoide semilunar do carpo, ok? Ossos da mão. Por que eu sei que essa aqui é a cara lateral? Porque a cara lateral, ela apresenta a apófise estiloide no osso rádio, certo? O rádio já não é um osso lateral, então mais para o lado lateral nós temos a apófise estiloide. E o oposto ocorreria no cúbito. Um pouquinho mais para o lado medial estaria a apófise estiloide do cúbito, ok? Fora isso, o osso rádio ele tem alguns pontos que se articulam com o osso cúbito, né? Na extremidade proximal nós temos a cabeça do rádio. Então ela vai se articular com uma cavidade, uma superfície articular do cúbito. Mas a cabeça do cúbito, ela é distal, então ela se articula com uma superfície articular que nós temos aqui, ó, no rádio, ok? Superfície articular para o cúbito. Se o rádio é lateral, a superfície articular para o cúbito tem que ser medial, ok? Tem que ser virado para o cúbito. Continuando, falando sobre o osso cúbito, ele também é considerado um osso largo, portanto tem duas epífises e uma diáfise. É um osso par do membro superior, localizado especificamente no antebraço. Ele é lateral ou ele é medial? Ele vai ser medial, ok? E nós vamos estudar na mesma ordem, na extremidade proximal do cúbito. Nós temos uma formação de concha ou de letra C, que já nos lembra o nome do osso cúbito, aonde na região superior nós temos a apófise olecraniana e na região anterior nós temos a apófise coronoide. Comunicando um com o outro, nós temos a escotadura semilunar ou escotadura troclear do cúbito, ok? Na frente nós temos a tuberosidade cubital, e se o cúbito é medial, ele não tem que ter uma carilha articular virada para o rádio, então a carilha tem que ser lateral, ok? Aonde estaria a cabeça do rádio, né? Pois já sabemos que o rádio tem a cabeça na extremidade proximal, mas o cúbito, sua cabeça na extremidade distal, certo? E no corpo do cúbito nós temos uma cara anterior, posterior e medial, e um borde anterior e posterior e lateral. Já vou ensinar o esquema para vocês falando sobre as caras e os bordes. Na extremidade distal nós temos a cabeça do cúbito, e lá na região posterior do cúbito nós temos a apófise estiloide, um pouquinho virada também para a região medial do osso, que nos lembra de que o osso cúbito, também conhecido como ulna, é medial, certo? Como eu falei, lembrando mais uma vez, o cúbito tem uma cabeça distal, o rádio tem uma cabeça
proximal. Então, um tem uma carilha articular virada para o outro. A gente já vai ver melhor numa outra imagem que eu tenho aí. Olha só. Aqui está a cabeça do rádio, aqui está a cabeça do cúbito. Aonde está a cabeça do rádio, o cúbito apresenta uma carilha articular. Aonde está a cabeça do cúbito, o rádio apresenta uma carilha articular. Sempre virada para o lado do osso. Se o rádio é lateral, a carilha é medial. Se o cúbito é medial, a carilha é lateral. E como que a gente vai conseguir aprender quais são as caras e os bordes do cúbito? Pois são muitas caras, muitos bordes para a gente aprender e esses dois ossos torna tudo um pouco mais confuso, né? Então vamos lá. Falando sobre caras e bordes do rádio e do cúbito, também conhecido como ulna. Então, vamos lá, vamos fazer um esqueminha aqui. Como eu falei, todo osso largo, ele tem um formato prismático, com 3 caras e 3 bordes. E o rádio e o cúbito não são diferentes. Ele vai ter 3 caras, 3 bordes, 3 caras e 3 bordes. O que acontece é que todos eles vão ter caras e bordes anterior e posterior. Anterior e posterior. Anterior, posterior, anterior e posterior. Como que nós vamos ter caras e bordes virada para a mesma direção? O que acontece é que esses dois ossos, eles apresentam um giro sobre o próprio eixo. Como que isso acontece? No período da formação, os nossos ossos, eles têm uma característica gelatinosa. E existe um movimento muito clássico que nós fazemos no antebraço, que nós chamamos de pronação e supinação, que junto com a característica gelatinosa do osso, vai formando uma torção sobre o seu próprio eixo nesse período. E aí o osso ele vai crescendo dessa mesma forma. Quando ele se torce, ele apresenta uma parte, uma cara, e outra parte, um borde virado mais ou menos para a mesma direção. O que nos torna mais fácil aprender essas caras, esses bordes. Nós sempre sabemos que tem uma cara anterior e que tem uma cara posterior e o borde também. Mas como saber qual é a outra cara e qual que é o outro borde? É muito simples, pessoal. Não existe uma fibra que une o rádio com o cúbito. Nós chamamos de fibra interóssea. Vamos ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, a membrana interóssea, também conhecida como sindesmoses. Essa membrana, ela se liga nos bordes do osso. Então, se o rádio ele é lateral, ele tem que ter um borde virado para o cúbito, medial. E se o cúbito é medial, ele tem que ter um borde virado para o rádio, lateral. Então, nós já sabemos que os bordes é o oposto do lado do osso. Se o rádio é lateral, o borde dele vai ser medial. Se o cúbito é medial, o borde dele é lateral. Ok? E a cara vai seguir o mesmo lado do osso. Se o osso é lateral, a cara é lateral. Se o osso é medial, a cara é medial. E aí fica muito mais fácil da gente conseguir diferenciar as caras e os bordes desses dois ossos, ok? Do mais, eles são muito fáceis, né? Na extremidade proximal do osso, nós temos a tuberosidade do cúbito e a tuberosidade do rádio. Servem de inserção muito importante, ó, a tuberosidade do rádio para o bíceps e a tuberosidade do cúbito para o músculo braquial anterior. E o tríceps, ele se inserta aqui, ó, na apófise olecraniana do cúbito, né? Se você pega esses dois ossos na mão, qual vai ser o cúbito? Aquele que tem o formato de letra C, né? De cúbito, né? Tornando tudo muito mais fácil, ok? Quais são as articulações e os ligamentos que existem nesses dois ossos? Bom, o cúbito ele tem uma articulação proximal com o húmero, mas ele não tem uma articulação distal com a mão. A única coisa que nós encontramos entre a mão e o cúbito é um cartílago chamado de cartílago triangular que permite, né, cria um espaço entre a mão e o cúbito, permitindo que nós possamos fazer um movimento de adução muito mais amplo, né? Agora o movimento de abdução, ele já não é amplo porque o rádio, ele tem uma articulação distal direta com os ossos da mão e uma articulação proximal com o húmero. Então, qual que é a articulação proximal?
do cúbito com o húmero, nós chamamos de húmero cubital do tipo troclear ou gínglimo, né, como uma alavanca que permite o movimento de flexão e extensão. E entre o rádio e o húmero, a articulação húmero-radial, nós temos em algumas literaturas condilar, em outras literaturas enartroses ou esferoide, tá bom? E nós temos dois ligamentos muito importantes que vão unir o cúbito e o rádio entre si na extremidade proximal. Então existe uma articulação também radiocubital proximal, que vai unir a cabeça do rádio, com o nosso cúbito. Nós temos uma articulação radiocubital medial, que é a sindesmose ou articulação interóssea, e nós temos uma articulação radiocubital distal, que vai unir a cabeça do cúbito com o rádio, ok? Quais são essas articulações proximais e distais? São as articulações pivô ou trocoide, que permite um giro sobre o próprio eixo, permitindo o movimento de pronação e supinação. E aqui nós temos uma condilar ou enartroses, dependendo da literatura, também auxiliando nesse giro aí, de um osso sobre o outro, ok? Para finalizar, como eu falei, o cúbito não tem articulação com a mão, mas o rádio tem. É a articulação radiocarpiana, ou em algumas literaturas, radioescafolunar, porque vai se articular com o osso escafoide e o semilunar. Em movimento de adução, ele também pode se ligar até com o osso piramidal. Aí estaria articulando com o rádio, com o escafoide, semilunar e piramidal. Mas na nossa posição anatômica, só rádio, escafoide e semilunar. É uma articulação do tipo condilar ou elipsóide, permitindo dois eixos, né? Biaxial, movimento de flexão e extensão, e movimento de adução, abdução ou lateralidade. Certo? Espero que vocês tenham entendido bem essa aula sobre rádio e cúbito. Nós ficamos por aqui. Se você gostou, deixa a sua curtida, se inscreva no canal e segue a gente lá no Instagram. Até a próxima, pessoal! I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had